começar às 9h30, mas não deu. Então vamos começar, vamos orar juntos para começar. Maria Edna compartilhou, ok. Eu queria que outras pessoas fossem compartilhando também, né? Por favor, quem tiver aí, vai compartilhando. Né? Cíntia colocou aí um legal agora, vai compartilhando. Né? Pessoal aqui, quem foi chegando, vai compartilhando aí, pessoal, tá bom? Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, diante de tua presença, eu me coloco agora nesse momento e quero te pedir, Senhor, que tu possas enviar o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre mim que estou aqui diante da tua presença, falando do teu amor para as pessoas que vão me ouvir, aqueles que estão me ouvindo agora, aqueles que vão me assistir depois. Eu quero te pedir, Senhor, por tua misericórdia, enviar o teu Espírito também sobre esses irmãos, para que cada um deles possam exultar de alegria diante da tua palavra, possam crescer nessa noite espiritualmente falando. Sabemos, Senhor, que somos pecador. Eu sei o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho. Eu sei o quanto os meus pecados são inúmeros. Mas eu sei também, Senhor, que tu és misericordioso, tu és maravilhoso. Por isso eu quero te pedir, por tua graça, por teu amor, vem sobre mim e traz o refrigério que for necessário para nessa noite poder louvar e bendizer o teu santo nome. Nos faz aprender muito da tua palavra nessa noite e nos ensina por meio de Zaqueu a sabermos te receber em nossa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Geni, né, tá aí assistindo. Eu peço que vocês possam ir compartilhando esse vídeo, tá certo, pessoal? Vai compartilhando aí. Vamos para a leitura. Eu queria que você pudesse pegar aí sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. O versículo é o 1º até o versículo 10. Né? Lucas 19, versículo 1 ao 10. Eu vou ler todo o texto e depois a gente vai voltar meditando os versículos, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz assim o texto. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico, chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro, ou seja, numa árvore, para ver Jesus que passaria por ali. Versículo 5. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade de meus bens aos pobres,
E se defraudei alguém, restituo-lhe-ei o quadruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, só para a gente entrar aqui no contexto, né? Jesus, ele estava em Jericó, né? Tinha entrado em Jericó, na cidade de Jericó. No capítulo 18, Jesus encontra na entrada de Jericó um cego. E Jesus cura, né? Aquele cego. E quando Jesus já está entrando na cidade de Jericó, Zaqueu, que ouviu falar de Jesus, deseja ver Jesus. Então, por isso é importante o anúncio do Evangelho. Por isso o importante é falar de Jesus. Amém, Guilhermina, né, minha tia, boa noite. Ela está dizendo aqui que Deus nos abençoe. De fato, que Deus nos abençoe, né? Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos pessoas que precisamos da misericórdia e da bênção de Deus exatamente por conta disso, né? Dona Maria José está aí também, seja bem-vinda, Dona Maria José. Lucas Odilon está assistindo, bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo também, tá certo? Então, como eu dizia, então Jesus, quando entra em Jericó, Zaqueu desejou ver Jesus, porque Zaqueu ouviu falar de Jesus. Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, tinha curiosidade e desejava ver Jesus, desejava conhecer Jesus. Eu queria que nós pudéssemos ir entrando aqui nesse texto de maneira um pouco mais direta, vendo versículo por versículo. Primeiro, quem era Zaqueu, né? Zaqueu era um homem publicano, né? Chefe dos publicanos, era de Jericó, era um judeu, né? Um judeu que procurou Jesus por curiosidade, né? Ele ouviu falar de Jesus e procurou Jesus por curiosidade. Talvez você que esteja me ouvindo aí, de repente teve curiosidade de ir à igreja, né? Talvez você teve curiosidade para saber quem é Jesus e pegou a Bíblia para ler. Não sei o que foi que a curiosidade aguçou em você para você fazer a respeito de Jesus. Então, Zaqueu era homem rico, como diz logo no primeiro versículo, diz assim: e tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Aí havia lá um homem chamado Zaqueu. O nome de Zaqueu, né? Esse nome Zaqueu significa puro. Zaqueu, o nome Zaqueu significa puro. Então, havia lá um homem chamado Zaqueu que era rico e chefe dos publicanos. Então veja, Zaqueu era rico e era chefe dos publicanos. Versículo 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então veja, ele, por curiosidade, queria ver quem era Jesus, queria conhecer Jesus. Só que ele não conseguia ver Jesus porque a multidão que o cercava, que cercava Jesus, era imensa, era muito grande.
E por esse motivo, Zaqueu não conseguia ver Jesus. Então ele tem uma ideia extraordinária. Correu então à frente e subiu numa árvore para ver Jesus que passaria por ali. Então, Zaqueu pequeno, ele corre um pouco mais à frente, né, sabendo ele que ele conhecia muito bem a cidade, e ele sabia que Jesus iria passar ali por debaixo daquela árvore. Jesus iria passar naquele trecho da rua aonde estava aquela árvore. E por esse motivo, Zaqueu corre um pouco mais à frente da multidão e sobe na árvore para ver Jesus. E ele sobe na árvore por quê? Porque ele tinha uma baixa estatura. Por exemplo, meu irmão, eu e você, né? Vamos entrar aqui numa interpretação desse texto analógica, né? Eu e você, nós somos pessoas de baixa estatura. Se tratando das pessoas que estão aí em níveis de espiritualidade muito mais elevado do que nós, em um nível de santidade extraordinário comparado àquilo que nós somos, né? Eu não sei, de repente pode ter alguém que me escuta aí, que com certeza diante de Deus é alguém mais santo do que eu posso pensar em ser, né? Mas Zaqueu era de baixa estatura. Eu e você somos de baixa estatura. E Zaqueu sobe na árvore. Quando Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, diz que, versículo 5, quando Jesus chegou ao lugar onde Zaqueu estava na árvore, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Então veja, Jesus olha para Zaqueu que estava na árvore e Jesus diz: Zaqueu, desce depressa. Desce daí porque hoje eu devo estar na tua casa. Então Jesus auto se convida. Não é Zaqueu que chama Jesus para ir à casa de Zaqueu, mas Jesus auto se convida. Se fosse nos dias de hoje, né, as pessoas iriam dizer que Jesus era oferecido ou bolacha, né? Estou usando essa expressão para a gente entender que Zaqueu não convida Jesus, mas Jesus auto se convida e diz a Zaqueu, versículo 5, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Você que está me escutando agora, eu não sei qual é o sofrimento, qual é a angústia, qual é o problema, qual é a situação que você está vivendo, mas hoje, nesta noite, agora, Jesus diz aquilo que ele falou para Zaqueu, ele está dizendo para você agora. Eu queria que você pudesse pensar no seu nome aí, né? Manu, que está assistindo, Rivanildo Nascimento, Flávia, Adriano, Lucas, Maria José, Guilhermina, Roberta, Gilvan, todos vocês que estão assistindo. Eu queria que vocês pudessem pensar assim. Jesus dizendo o teu nome e dizendo: desce depressa, pois hoje eu devo ficar em tua casa. Desce depressa da onde? Dessa árvore que você está. Que árvore é essa? O orgulho, não sei, o orgulho, a arrogância, a vaidade, a prepotência, o vício que você está aí, ainda aprisionado.
Jesus diz para mim e para você, como ele disse no versículo 5 para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Jesus está dizendo exatamente isso para você, Manu, para você, Luci, Rivanildo. Jesus está dizendo: desce depressa. Talvez você esteja passando uma situação aí grande de dificuldade. E Jesus está dizendo: desce depressa, porque hoje eu devo ficar em tua casa. E a nossa resposta, a nossa ação a essa palavra de Jesus que diz: desce depressa, porque eu preciso estar na tua casa, deve ser aquela mesma atitude de Zaqueu no versículo 6. Ele desceu imediatamente e o recebeu com alegria. Então veja, Jesus, o livro do Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate na porta. Ele diz: se tu abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então Jesus diz que hoje ele quer estar na minha casa e na sua casa. Hoje ele entra, ele penetra a tua casa. E ele espera de mim e de você essa atitude de Zaqueu. A atitude de dizer: Senhor, com alegria, imediatamente, sem pensar duas vezes, eu te recebo em minha casa. E aqui eu não estou falando da casa, como aqui onde eu estou dentro da minha casa, o prédio. Eu estou falando da casa do teu coração. Eu estou falando da casa da tua alma. Você que me escuta agora, você que está me vendo agora, imediatamente abre as portas do teu coração. Imediatamente abre as portas do teu coração e deixa Jesus entrar no teu coração. E recebe, como Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, com alegria. Recebe com alegria. Recebe a entrada de Jesus na tua casa com alegria. E no versículo 7 ele diz assim, ó: à vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa do pecador. Olha, eu não sei você, né? Mas às vezes as pessoas, eu sei porque eu já presenciei, né? Não respondi porque não vale a pena, mas eu já presenciei pessoas dizendo para mim, né? Falando de mim, dizendo assim: só quer ser os santinhos. Outras pessoas já me falaram que algumas pessoas disseram também isso de mim: só quer ser os santinhos, o santinho. O mesmo que disseram aqui de Zaqueu: à vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se na casa do pecador. Então, quando você está indo à igreja, e se você tomar a decisão agora de ir, as pessoas da sua família, as pessoas da tua casa, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que estudam com você, as pessoas que fazem faculdade com você, elas vão dizer: quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Tu pode enganar todo mundo, mas a mim tu não engana não. A mesma coisa disseram aqui com Zaqueu, se referindo a Jesus. Jesus, foi hospedar-se na casa do pecador. Talvez alguém tenha dito para você que você é pecador. Talvez alguém tenha dito para você que você não é santinho coisa nenhuma, você é um santinho do pau oco. Talvez alguém tenha dito para você que você não presta, que você não serve para nada, que você vai morrer assim. Talvez alguém tenha dito para você que você não tem jeito. Talvez alguém tenha falado para você que por mais que você tente,
mas você não vai sair do buraco que você está. Talvez até alguém já tenha dito a respeito de você que você é um caso perdido. Talvez até alguém já tenha dito para você que pau que nasce torto nunca se endireita. Talvez alguém já tenha falado muitas coisas a respeito de você. Principalmente falando mal, principalmente desmotivando você. Disseram com Zaqueu, não se tratando meramente de Zaqueu, mas falando de Jesus, disseram, à vista do acontecido, todos murmuravam dizendo, foi hospedar-se na casa do pecador. É exatamente isso que pode estar acontecendo com você. Todos ao teu redor estejam murmurando contra você, dizendo que você é tudo isso que eu já falei e mais um pouco, dizendo que você não tem jeito, dizendo que você é um caso perdido. Mas veja o versículo 8, a resposta de Zaqueu. Zaqueu de pé disse ao Senhor, Senhor, eis que dou metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituirei o quadruplo, ou seja, irei devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Ele diz, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então veja, até o versículo 9, ou melhor, até aqui o versículo 8, até o versículo 8, Jesus não fala de salvação para Zaqueu. Porque muitas vezes as pessoas pensam que quando Jesus viu Zaqueu na árvore, Jesus já disse a Zaqueu, Zaqueu, apontando lá na árvore, né? Vamos supor assim, Zaqueu, desce daí depressa porque a salvação entrou na tua casa. Não. Zaqueu é pecador. Zaqueu, apesar do nome dele significar puro, ele é impuro. E por incrível que pareça, Jesus só vem dizer que a salvação entrou na casa de Zaqueu a partir do versículo 9, quando no versículo 8, Zaqueu de pé, você pode olhar aí Lucas capítulo 19, versículo 8, Zaqueu de pé disse ao Senhor, Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais do que eu defraudei. Aí sim, nesse momento, quando Zaqueu interioriza a palavra de Jesus, quando Zaqueu é tomado pelo Espírito Santo, e Zaqueu convencido pelo Espírito Santo, porque está lá em João, o Evangelho de São João diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado que nós cometemos e o pecado que há no mundo, a justiça que Deus vem nos justificar por meio do seu Filho Jesus, e do juízo, ou seja, da condenação de Satanás e os seus demônios e da nossa libertação. Porque Satanás já está julgado, já está condenado. Então, Zaqueu, tomado pelo Espírito Santo, ele diz que devolveria 4 vezes mais a quem ele roubou. Ele diz, se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais.
Thaisa, seja bem-vinda. Né? Marcos Silva também, seja bem-vindo. Queria que vocês compartilhassem aí, né, o vídeo. Vai compartilhando para outras pessoas poderem experimentar desta maravilha que é o Evangelho onde Jesus se encontra com Zaqueu. Então, a partir do momento que Zaqueu reconhece o seu pecado, se arrepende do seu pecado e se decide reparar os erros que ele possa ter cometido, a partir daí, Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Meus amados irmãos, vejam só. Eu tenho certeza absoluta de que a salvação não vem simplesmente porque alguém levanta as mãos e diz que aceitou Jesus. A salvação, de fato, a salvação de maneira concreta, em primeiro lugar, é uma ação de Deus, Deus que procura, né, Zaqueu, na pessoa do seu filho Jesus. Encontrando Zaqueu, ele diz que iria jantar, iria se hospedar, iria estar na casa de Zaqueu. E depois que ele se encontra com Zaqueu, Zaqueu convencido de que ele era impuro, apesar de que o nome Zaqueu significa puro, Zaqueu era impuro. Ele era tão impuro que os demais murmuraram quando Jesus foi hospedar-se na casa dele e disse: ele se hospeda na casa de pecadores. Então, quando Zaqueu descobre, quando Zaqueu revela, quando Zaqueu diz para o Senhor que ele reconhece o pecado dele, como disse o salmista Davi no seu Salmo 51, eis que o pecado está à minha frente. A iniquidade que eu cometi está à minha frente. Então Zaqueu reconhece isso, e reconhecendo isso, Zaqueu escuta de Jesus, que diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 11. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, 11, diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Aqui ele está falando de Abraão, que ele tinha quando incircunciso. Assim ele se tornou pai de todos aqueles que creem, sem serem circuncidados, para que a eles também sejam atribuída a justiça. Então, Zaqueu recebe de Jesus a circuncisão espiritual. Não mais a circuncisão da carne, não mais aquela circuncisão que era feita no prepúcio do órgão genital masculino, mas a circuncisão do espírito, do coração. Os circuncidados de coração. Então Zaqueu recebe o convite de Jesus quando Jesus diz, ou melhor, recebe a exortação de Jesus quando Jesus diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. O exemplo de fé masculino em toda a Bíblia
é o exemplo de Abraão. O exemplo feminino de fé é o exemplo de Nossa Senhora. Porque ela acreditou no projeto de Deus. Ela acreditou no plano da salvação. E por isso, por esse motivo, ela se torna a mãe de toda a raça humana pela fé, mediante a fé. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, existe uma nuvem de testemunhas dos santos do Antigo Testamento. Pela fé, foi pela fé que... Vamos pegar aqui, para a gente poder ver que maravilha, né? Carta aos Hebreus, aos Hebreus, né, diz assim, capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 3, diz assim: é pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Versículo 4 de Hebreus 11. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus sacrifício melhor do que o de Caim. Graças a ela foi declarado justo e Deus apresentou o testemunho dos seus dons. Graças a ela, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado, a fim de escapar da morte. E não o encontraram, porque Deus o arrebatou. Antes de ser arrebatado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível ser-lhe agradável, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que recompensa os que o procuram. E ele continua, versículo 7, foi pela fé que Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar a sua família. Foi pela fé que condenou o mundo, tornando-se o herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Versículo 8, foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. E ele continua, né? Dizendo que foi pela fé. Foi pela fé, foi pela fé, foi pela fé. Então, pela fé, Zaqueu se torna filho de Abraão, que é o pai da fé. Paz e bens, né, Lucas? Lucas está dizendo aí paz e bem e o amor de Maria. Paz e bem, Lucas. Deus abençoe e que o amor também de Nossa Senhora seja contigo, né? E ele continua dizendo aqui, né? Ele que também é filho de Abraão. Zaqueu, pela fé, é filho de Abraão. Versículo 10, Jesus conclui dizendo: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. O Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Meus amados irmãos, no versículo 2, né, para quem está chegando agora, Lucas 19, versículo 2, diz assim: havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico. Veja, Zaqueu era rico. Zaqueu era rico, Zaqueu era cobrador de imposto, Zaqueu era pecador. E mesmo Zaqueu sendo rico, Zaqueu fez acontecer aquilo que é quase impossível acontecer. Tem as exceções, e Zaqueu é uma delas. Quando Jesus diz para aqueles que são possuidor de muitos bens, Jesus chega a dizer: ninguém pode servir a Deus
e ao dinheiro, porque vai amar um e odiar ao outro. E Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Zaqueu era rico, muito rico. E mesmo sendo rico, Zaqueu agradou a Deus. E Zaqueu fez com que aquilo que Jesus havia dito a respeito dos ricos, por isso ele disse: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E isso aqui não quer dizer que Jesus estava condenando a riqueza. Jesus estava dizendo que o rico, por ter posses, por ter bens financeiros, o rico acha que ele não precisa de nada nem de ninguém, muito menos de Deus. Por isso ele diz: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então Jesus não veio procurar pessoas boas, Jesus não veio procurar pessoas que não tinham pecado, Jesus não veio procurar pessoas que são santas. Jesus veio procurar e salvar os pecadores. Jesus veio procurar e salvar os pecadores. E esses pecadores são aqueles que a multidão murmura falando mal deles. Murmura falando coisas que não lhe é agradável. Mas Jesus deixa claro que ele veio para salvar os pecadores. Agora, para salvar, meu irmão, veja que a salvação só entrou na casa de Judas e Jesus só declarou a salvação que havia entrado na casa de Judas quando Judas, no versículo 9, diz, versículo 8, quando, melhor dizendo, Zaqueu, né? A salvação entrou na casa de Zaqueu. Acabei trocando os nomes aqui, né? Jesus só disse que a salvação entrou na casa de Zaqueu quando no versículo 8 do capítulo 19 de Lucas, Jesus escuta de Zaqueu o seguinte: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei, se eu menti, se eu enganei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais do que aquilo que eu havia roubado. E é exatamente nesse momento que Jesus diz que a salvação entrou na casa de Zaqueu. Então veja, aquilo que era impossível aos olhos humanos, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, porque ele disse que era mais fácil um rico, ou melhor, um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E aqui Zaqueu, volto a dizer, no versículo 2, a palavra de Deus diz que ele era rico. E sendo ele rico, ele gasta a metade dos seus bens. Ele devolve a metade dos seus bens. Para quê? Para devolver aquilo que ele tinha roubado. Desculpa. E somente nesse momento. Por isso, meu irmão, é importante nós percebermos este fato. A salvação só entra na casa de Zaqueu quando Zaqueu reconhece Jesus, quando Zaqueu entende quem é Jesus, quando Zaqueu, olhando para dentro de si mesmo, quando Zaqueu olha para dentro de si, quando Zaqueu reconhece a sua miséria, quando Zaqueu reconhece o seu pecado, aí Zaqueu diz para o Senhor: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais se eu defraudei alguém. 4 vezes mais.
Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E é nesse momento que Jesus diz para Zaqueu: hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje a salvação entrou na tua casa. Estava olhando uma coisa aqui, mas voltando. Somente depois do arrependimento. A salvação não vem por levantar a mão. A salvação não vem por dizer que Jesus simplesmente é Senhor, porque os fariseus diziam isso. Jesus disse: nem todo aquele que diz no reino dos céus, nem todo aquele que grita glória entrará no reino dos céus, nem todo aquele que canta hinos entrará no reino dos céus, nem todo aquele que reza o terço, nem todo aquele que entrará no reino, nem todo aquele, mas somente aqueles que se arrependerem. Aqueles que se arrependerem. Aqueles que estiverem de fato arrependidos. Somente eles entrarão no reino dos céus. E Jesus deixa isso claro aqui, falando de Zaqueu. Jesus deixa isso claro. Por isso, meu irmão, eu queria pedir a você o seguinte. Eu queria que você pudesse agora, a partir deste momento, eu queria que você pudesse pensar nas coisas que você fez, nas coisas que você esteja fazendo, que você possa verdadeiramente pensar no que você anda fazendo. Quais são os pecados que você tem cometido? Quais são os erros que você tem feito? Pensa nisso. Jesus escolheu estar na casa de Zaqueu. Zaqueu acolheu Jesus em sua casa. E por esse motivo, ele foi alcançado por Jesus. Exatamente por isso.